Oi, eu sou Sara Roder, mãe de autista, terapeuta e ajudo mães a desenvolver os seus filhos para eles terem mais saúde e autonomia. E o tema do vídeo hoje é sobre como você, mãe, pode ajudar o seu filho a entender sobre palavras e frases de duplo sentido que causam tanta confusão para eles. Na verdade, esse vídeo não é sobre nenhuma técnica psicopedagógica, mas é sobre como você, mãe, pode ajudar o seu filho a entender aquelas palavras e frases que têm dois significados. Por exemplo, eu até tenho controle, mas eu estou sem pilha. Acredite, dias melhores virão. E eles se chamam sábado, domingo e feriado. Essas frases têm duplo sentido e causam muita confusão na mente das crianças autistas. E por que é tão importante você, mãe, aprender a lidar com isso? Porque se alguém se dirigir ao seu filho e falar palavras ou frases nesse sentido e ele não entender, ele pode se sentir muito frustrado e até como um peixe fora d'água. Outra frase de duplo sentido. E isso pode afetar muito a autoconfiança dele, fazendo com que ele não se sinta compreendido ou que ele sinta que não tenha capacidade para interagir com as outras pessoas e para fazer amigos. E você, mãe, precisa tirar tempo e amorosamente, pacientemente, explicar para o seu filho o significado dessas palavras ou frases para que possa realmente fazer sentido para ele. Porque a grande maioria dos neurotípicos usam as palavras ou frases de duplo sentido. E você, ajudando o seu filho a entender, você vai também estar ajudando no relacionamento dele e nas suas amizades. Eu já ouvi autistas me dizerem que quando estão numa roda de amigos e ouvem palavras ou frases de duplo sentido e não conseguem entender o significado, ou quando os amigos contam uma piada e eles demoram a entender, ou simplesmente não conseguem entender. E os amigos zombam deles, e isso faz com que eles se sintam muito mal. E o que o seu filho ganha se você se dedicar em ajudá-lo? Vai, com certeza, ajudar muito na comunicação dele. Porque os autistas usam muito o pensamento concreto e não o abstrato. Ou seja, o que estão querendo dizer por trás daquela frase ou palavras para ele. Eles têm dificuldades, por exemplo, para interpretar frases como não me enche o saco, sendo que o significado é não me aborrece, não me incomode. Eles têm dificuldade para entender se você não explicar antes. Ou, por exemplo, isso é moleza, é mamão com açúcar, sendo que não tem nenhum mamão ali presente, mas que o significado é isso é muito fácil, isso é tranquilo para fazer. E por que explicar essas palavras e frases para o seu filho vai ajudar tanto na comunicação e na interação social? Porque como eles têm também dificuldade para entender gírias, sarcasmo, frases e palavras indiretas, duplas intenções, e eles têm vocabulário limitado, fica difícil para ele explicar o que e quando ele entendeu. E até mesmo explicar como ele se sente quando outros estão rindo dele por ele não ter conseguido entender. Portanto, se você tiver esse cuidado de explicar para o seu filho, de ajudar ele a entender, isso vai ajudar o seu filho a lidar melhor com as frustrações e para que ele se sinta mais aceito, mais acolhido pelos seus amigos. E esse fato é muito importante para o seu filho. E se você me disser, Sara, eu não tenho muita paciência para ficar toda vez explicando para o meu filho
o que aquelas palavras de duplo sentido que disseram para ele significa, ou uma gíria, uma piada, um sarcasmo. O seu filho pode se sentir inútil, que tem algo de errado com ele, que ele é um problema. E talvez você possa pensar assim: mas então por que eu não posso terceirizar essas orientações para um outro profissional? Porque você é a melhor mãe, a sua família é a melhor terapia para o seu filho. Você é quem convive com ele a maior parte do tempo, mais horas por dia. Você sabe detalhes das características dele, do que realmente é difícil para ele entender ou não. Quando ele se encontrar em alguma situação, quando ele não conseguir entender que estão falando com ele, você sabe como ele se sente. Você consegue interpretar. Então, a melhor pessoa para dar essas instruções para o seu filho é você. Sempre, em qualquer momento, em qualquer oportunidade. E fala sério, o que vale mais? Você ter um filho frustrado, que se sente que ele é um erro, que ele é um problema, que ele está sempre um peixe fora d'água, não conseguindo se relacionar, não conseguindo interagir com as outras pessoas na escola, com os coleguinhas, com os primos, com os irmãos, com os amigos? Ou você prefere ver o seu filho autista se desenvolvendo, progredindo no aprendizado, conseguindo entender essas palavras de duplo sentido, sarcasmos, gírias, piadas, enfim, conseguindo entender a linguagem da sociedade e podendo assim se sentir mais acolhido, se sentindo pertencente de um grupo com as outras crianças, até mesmo com outros adultos. O que vale mais? E onde eu vejo que as mães mais falham nisso? Normalmente, elas se omitem e acham que não tem tanta importância assim, não tem tanta necessidade, não faz tanto sentido sempre estar explicando para o filho sobre essas palavras, frases de duplo sentido, piadas, gírias, sarcasmos, enfim. Outras mães têm vergonha de expor a dificuldade do filho e preferem desconversar do que explicar para ele o sentido ou o significado daquelas palavras. E por onde você deve começar? Procure lembrar de palavras, frases que já disseram ao seu filho, mas que na época não foi realmente explicado para ele. Traz aquelas frases, traz aquelas palavras de recordação outra vez para ele, lembrando da tal dia, em tal lugar, quando aquele tio ou aquele coleguinha falou tal coisa. Se ele realmente entendeu o que significava, ou se ele não tinha entendido nada, então você explica para ele. E a partir de hoje, assistindo esse vídeo, toda vez que o seu filho ouvir essas palavras de duplo sentido, frases de duplo sentido e tudo mais, você amorosamente, pacientemente, explica para ele e você vai perceber quanto isso vai fazer bem na interação social dele. Por exemplo, eu sempre expliquei para o meu filho Henrique o significado e a intenção das palavras ou frases de duplo sentido. E ainda explicava para as pessoas que estivessem ao redor o porquê de ele ter essa dificuldade de entender os significados das palavras, de forma que o círculo de amigos dele hoje já entendem essa dificuldade e quando percebem que ele não entendeu uma palavra ou não entendeu uma frase ou até mesmo uma piada, uma gíria, eles mesmos fazem questão de ajudar o Henrique a entender para que faça sentido para ele acha interessante, ele acha engraçado e ele se sinta então pertencente do grupo, aceito pelo grupo. Ou seja, de novo, fazendo aquela ponte
de interação entre ele e as outras pessoas, favorecendo, facilitando a comunicação e a interação social. Agora, existe alguma situação, algum momento onde não é legal, não é bom, não é favorável que você vá intervir, dando explicações, favorecendo o seu filho a entender essas frases, essas palavras de duplo sentido? Não. É necessário, é importante sempre, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer local. É importante que você, talvez, retire o seu filho mais de lado, explique para ele. Quando você sentir até que não é favorável você falar perante todos, chama ele do lado, explica, conta, favorece essa interação para ele. Você, como mãe, é a principal conexão aí entre o seu filho e as outras pessoas, para que ele se sinta amado, para que ele se sinta querido, para que ele se sinta aceito e também para que ele entenda a linguagem da sociedade, do círculo de amigos, da comunidade que vocês vivem. E quais seriam os efeitos colaterais se você, como mãe, não ter essa dedicação, esse cuidado em dar esse suporte para o seu filho? Muito provavelmente, ele vai crescer uma criança com dificuldade de interagir. Isso vai fazer com que ele se sinta mais retraído, com que ele se sinta talvez rejeitado do grupo, não se sinta acolhido pelo grupo, ou até mesmo se sinta incapaz. E esses tipos de sentimentos seriam desastrosos para o seu desenvolvimento social e na comunicação. Então, vale a pena você, como mãe, ter essa dedicação, ter esse cuidado para dar esse suporte, para dar esse apoio, para conduzir o seu filho, para ajudar nessa ponte de conexão entre ele e as pessoas com as quais ele convive. Agora, eu vou te deixar aqui uma dica muito importante. Procure, além de instruir, explicar para o seu filho, também falar, explicar para as outras crianças, coleguinhas da escola, os primos, os amiguinhos, ou as pessoas, os adultos com as quais o seu filho convive. Explique para eles o porquê da dificuldade do seu filho entender essas palavras de sarcasmo, gíria, piadas, duplo sentido e pedir para que eles evitem usar essas palavras. Mas, caso eles ouçam alguém se referindo ao seu filho usando essas palavras, que eles ajudem o seu filho a entender. Mas, de preferência, instrua para que eles saibam como trocar por realmente palavras que tragam sentido para o seu filho, que não sejam palavras abstratas, que causam muita confusão e muita dificuldade para o seu filho entender. Por quê? As crianças autistas normalmente entendem o significado das palavras literalmente. Então, por exemplo, se você disser ao seu filho assim: "Uau, acho que hoje vai chover canivete", o que o seu filho vai imaginar? Que realmente vai acontecer uma chuva de canivetes. Entende? Então é melhor você dizer assim: "Uau, eu acho que vai cair muita chuva, vai chover muito". Então sempre lembre desse detalhe muito importante. Gostou da dica? Então é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Um beijo e te espero no próximo vídeo.